Sejam todos bem-vindos a mais um episódio do podcast Ju Pode. Hoje é um dia muito especial, que vem uma amiga muito querida para a gente falar de um assunto muito importante na advocacia, que é a advocacia humanizada. Eu quero agradecer ela por ter vindo de Juiz de Fora, por participar desse episódio tão especial. Para tanto, vou apresentar quem é a convidada de hoje. A doutora Sara Dornas de Paiva. Ela é advogada, fundadora e diretora do escritório Dornas e Paiva Advocacia, pós-graduada em Direito e Processo do Trabalho, Advanced Trainer em Programação Neurolinguística. Ju, eu tô muito feliz de estar aqui, não precisa nem dizer, muito feliz, me sinto muito lisonjeada pelo convite. Imagina, de estar aqui no seu podcast. Eu vim lá de Juiz de Fora, eu vim de Minas, com muito amor no coração pra estar aqui, então quem tem que agradecer essa oportunidade, essa abertura, sou eu, viu? Imagina, muito obrigada. Imagina, eu que me sinto lisonjeada por você ter aceitado participar. Pode ter certeza que eu tô aqui com muito amor e muito carinho. Esse tema, doutora, tão importante, tão novo, eu queria que a gente começasse falando o que é advocacia humanizada. Conta pra gente, o que é advocacia humanizada? Então, falar de advocacia humanizada é algo que mexe muito comigo, principalmente porque é um dos assuntos que eu acredito que tem como matéria na faculdade. A gente sai de uma faculdade com uma formação muito técnica e quando a gente cai no mercado de trabalho e a gente vai tentar estabelecer conexões e relações com a outra parte, que são os nossos clientes, a gente encontra obstáculos muito grandes se nós não conseguimos ver o outro como os seres humanos que são. Então, quando a gente sai da faculdade, a gente aprende a técnica, a gente aprende a aplicar o direito, às vezes de uma forma até muito agressiva, muito concisa, e nem sempre é assim que a gente vai resolver conflitos, né? Entendi. Pra gente buscar caminhos de resoluções de conflitos que sejam de fato importantes e que sejam de fato necessários para outra parte, né, para o nosso cliente, a gente precisa entender o que é que ele realmente busca quando ele nos procura. E a gente só vai conseguir ter essa visão por meio da advocacia humanizada. Em resumo, é como se a gente fosse capaz de enxergar o nosso cliente não como número, não como uma causa, não como processo, mas como um ser humano que tem dores, que tem questões pessoais, problemas, crenças, valores e que precisam ser respeitados acima de tudo e antes mesmo que a gente, enquanto profissional, seja capaz de traçar uma solução jurídica para o caso deles. Entendi. É como se a gente tivesse que ver o nosso cliente como um todo. Exatamente, como um todo. E não como uma simples solução jurídica, por mais que aquela solução jurídica seja complexa para ele. Porque quando a gente é profissional, a gente sabe lidar com a técnica, a gente sabe propor processos, demandas judiciais, soluções administrativas, seja qual for. Só que a gente se depara muito, pelo menos na minha visão, tá? No meu ponto de vista, quando o cliente chega no escritório, às vezes com uma queixa ou com uma reclamação, se a gente for simplesmente escutar a queixa e encontrar um caminho jurídico para aquela questão que ele traz pra gente, pode ser que a gente não leve para ele a solução que ele busca quando ele procura a gente. Por quê? Porque, às vezes, por trás daquela queixa tem questões pessoais que precisam ser identificadas pelo profissional. Quantas vezes, há um tempo atrás, por exemplo, vamos botar aí, no início da minha advocacia, lá no início da minha carreira, eu advoguei muito no direito de família. E foi o direito de família que me fez virar essa chave para a advocacia humanizada. Quantas vezes o cliente chegava, sentava na minha frente e falava assim, eu quero separar. E meu marido isso, meu marido aquilo, e danava a falar um tanto de coisas que você falava assim, se você entrasse no mapa daquela pessoa, se você entrasse no mundo daquela pessoa, você ia falar, vamos lá, né, vamos fazer o que tem que ser feito. Colocar fogo. Vamos colocar fogo. Só que se você tem uma visão mais humanista, mais humanizada, mais integrativa daquela situação, você vai entender que às vezes a pessoa ela nem quer propor o processo naquele momento. Ela tá ali para desabafar. Ela só brigou com o marido, com a esposa? Ela só brigou com o marido, ela só brigou com a esposa. E aí, às vezes, você propor uma demanda judicial naquele momento não vai solucionar o problema do cliente. Pelo contrário, você vai levar um problema a mais para o cliente. E levando um problema a mais para o cliente, porque
embora ele estivesse verbalizando querer alguma coisa, ele estava sinalizando outras coisas que não era aquilo. Que não era querer aquilo. E você só vai ter essa percepção quando você consegue identificar que por trás da queixa tem um ser humano. E não a queixa em si. Colocar fogo no negócio que já tá exatamente nesse incêndio. Não estou dizendo que não vai ter casos que de fato você vai ter que propor uma demanda de divórcio, mas é que não são todos os casos. Entendi. E aí, às vezes, você propor uma demanda numa hora errada, você vai causar um estado de maior sofrimento para aquele cliente, vai levar ainda mais problema para aquele cliente, e aquele cliente que te procurou para buscar uma solução encontrou um problema a mais. Sim. E aí, no final das contas, ele vai passar a te olhar como uma grande causadora de problemas, porque o que está ditando os comportamentos dele é o inconsciente dele, não é a razão, não é o consciente, entende? Entendi. Então, quando a gente desenvolve habilidades para a gente conseguir interpretar o que é que aquele cliente está trazendo para a gente de queixa, a gente vai conseguir dar soluções muito mais eficazes do que simplesmente demandar em juízo, por exemplo, entendeu? Entendi. Isso, para mim, aliás, a advocacia humanizada é muito mais do que isso. Isso é uma das coisas que existem dentro da advocacia humanizada. Porque as pessoas interpretam assim, Ju, advocacia humanizada é tratar bem o outro. É dar um abraço, é tratar com respeito. É ter empatia. Cara, não é ter empatia, até porque as pessoas distorcem muito o conceito de empatia hoje em dia. Sim. Né? A empatia, o que é verdadeiramente você ter empatia? Isso é muito complexo. Totalmente. Porque ter empatia pra mim é você calçar os sapatos do outro, é você sentir com o coração do outro. E você só consegue fazer isso de verdade, se colocar no lugar do outro, sair do seu mapa, sair das suas crenças e entrar no outro, na visão do outro, se você estiver muito aberto e muito preparado para isso. Então, essa questão de ter empatia, isso está totalmente distorcido, porque os profissionais falam, mas eles de fato vivem, eles de fato adotam? Essa eu acho que é uma pergunta assim, que a gente tem que se questionar. Entendi. Então, conta pra mim, a advocacia humanizada, qual que é a diferença da advocacia humanizada com a advocacia tradicional? Nossa, é uma diferença muito grande. Por quê? Acho que a gente, para falar disso, a gente tem que falar de soft skills e de hard skills. Não tem como a gente não falar disso. E o que é? A advocacia tradicional, ela é muito focada em habilidades jurídicas, na técnica, né? Que são as hard skills. Então, é você ter um curso, uma qualificação, uma pós-graduação, é você saber desenrolar o caso que o cliente traz, né? Juridicamente falando, né? E a advocacia tradicional, ela é muito focada nisso, em qualificação técnica, em nicho, em faça isso, faça aquilo, tenha esse produto, ou venda aquilo, né? Enfim. E a advocacia humanizada, ela é totalmente contrária disso. Aliás, ela não é totalmente contrária. Ela usa o conhecimento da hard skills, ela usa esse conhecimento técnico porque o profissional ele precisa ter, senão ele não é profissional, senão ele não é advogado. Só que ele junta nessas habilidades comportamentais. Então, é como se a gente fosse falar de multidisciplinariedade. Um bom advogado, ele não é só aquele que sabe solucionar questões jurídicas. Ele é aquele que consegue ter uma visão tão macro da situação que ele vai conseguir propor soluções além do mundo jurídico. Entendo. Isso é entender o outro como um universo, o seu cliente como um universo na sua frente. E não como um número, ou como um caso, ou como um processo. Quando o profissional ele adquire essas habilidades comportamentais, fatalmente ele vai ter muito mais resultado na advocacia dele. Ele vai conseguir fatalmente ter uma visão muito maior e muito mais ampla das questões que são apresentadas. Ele vai conseguir propor caminhos, alternativas muito melhores do que simplesmente lançar mais um processo no judiciário. E vai conseguir fazer com que aquele cliente se sinta tão compreendido, tão aceito, que não vai ter outro resultado e outra saída senão a fidelização. Por quê? Porque o cliente ele quer ser enxergado como ele é. Ele quer que o profissional compreenda as dores reais dele e não as que ele verbaliza. Porque muitas das vezes não é só verbalizar. A comunicação não é feita de verbalização. Quantas vezes o cliente chega na minha frente e fala assim, ó, eu quero propor uma demanda contra o fulano de tal.
E o corpo dele tá o tempo inteiro negando. Ele não quer. Não é isso que ele quer. Ele quer solucionar um problema. Ele tem um conflito interno. Mas não é a demanda judicial que vai solucionar. É resolver o problema com a pessoa. Exatamente. E aí, muitas das vezes, a gente vai ter que ter essa visão, a gente vai ter que adotar essa postura para, inclusive, lançar a mão de uma demanda judicial e propor outros caminhos alternativos. Até mesmo chamar as partes, né, para uma conversa, ou, enfim, tá ali intermediando o conflito de outra maneira extrajudicial que não judicial. Enfim, é isso. Eu ia falar exatamente isso. Quando acontece uma situação dessa, o que você acha? Mas você já falou, ok? São outras tentativas, por exemplo, para a pessoa tentar resolver com a pessoa o problema que ela tá, com aquele que ela brigou, com aquilo que ela tá com aquela mágoa, aquela chateação, e ela resolve. Exatamente, exatamente. E às vezes, o que é bacana também é você levar isso para consciência do cliente. Porque às vezes ele não tem consciência. Ele tá tão nervoso. Ele tá tão dentro do problema que ele mesmo não tá conseguindo entender o que tá acontecendo. E verificar uma solução fora disso. Né? Exatamente. E aí você aproveita dessa oportunidade e traz o que ele não tem consciência, traz pra consciência. E às vezes quando você fala, a pessoa para e fala, não é que é isso mesmo? É, realmente, você tem toda a razão. Às vezes eu não quero largar, às vezes não é. Às vezes eu não quero largar, às vezes eu não quero propor uma demanda contra o meu patrão, não era bem isso que eu queria. Na verdade, eu só tava me sentindo incompreendido, eu tava com injustiçado. Raiva, eu só tava me sentindo injustiçado. E aí uma das ferramentas também é você mostrar o outro lado pra pessoa, pro cliente. Até porque tem aquela questão muito subjetiva, né? O que é certo pra mim, o que é certo pra você, não é certo pro outro, não é errado pro outro, porque é tudo... A gente, inclusive na faculdade, a gente aprende muito, né? Essa questão da subjetividade, que o que é certo pra mim não é certo pra você, exatamente. O que é errado pra mim não é errado pra você e vice-versa. Então, cada pessoa tem um entendimento porque teve uma educação na vida, né? Exatamente. Cada um vai ver o mundo através dos seus próprios olhos. Porque cada um de nós somos seres humanos únicos. Eu acho que isso é a maior dádiva que a gente tem na nossa vida. Ninguém nunca vai ser igual a gente. Ninguém nunca vai ser igual a Sara. Sim. Então acho que isso já é um grande presente que a gente ganha quando a gente vem pra cá, pra esse planeta. Vem aqui viver. Nunca vai existir alguém como nós. Sim. E justamente pela nossa individualidade, a gente precisa perceber que a forma como a gente vê o mundo, ela é individual. Porque as nossas crenças, os nossos valores, os nossos traumas, as nossas ideias, elas foram construídas com base em toda uma história de vida. Eu posso ver essa caneca como branca e você pode ver ela como verde claro. Sim. E não adianta a gente ficar debatendo se ela é branca ou ela é verde claro. É a forma porque como cada você tá um vendo. tem um entendimento, né? Exatamente. E aí quando a gente fala da advocacia humanizada, não é eu querer que o meu cliente enxergue o mundo da minha forma. Não é isso. É por isso que eu falo que as pessoas distorcem tanto a empatia. O que é a advocacia humanizada? O que é empatia? É você abrir mão do seu mapa, da sua visão de mundo e compreender o que é que ele vê. Por que é que ele vê aquilo? Por que que ele está interpretando aquilo? É literalmente sair da minha cadeira e sentar na dele. Porque quando a gente faz esse exercício de sair da nossa cadeira e sentar na cadeira do outro, lógico que a gente não vai conseguir ter 100% de noção, existem muitas outras coisas, né? Mas a gente consegue melhorar muito a comunicação e a compreensão daquela dor. Acolher aquela dor, né? Exato. Como que a gente acolhe se a gente não compreende? Sim. Você entende? O acolhimento superficial é você chegar perto de mim chorando e te dar um abraço. Sim. Será que isso realmente é acolher? Ou acolher é compreender? Acolher é ir mais fundo. E como compreender, Sara? Sentando na cadeira do outro. Isso é muito importante. E aí a gente usa várias ferramentas. Por exemplo, dentro da programação neurolinguística, a gente estuda muito sobre o comportamento humano. E uma das coisas principais é a fala, a comunicação, aquilo que o ser humano, que o cliente, verbaliza. Que eles verbalizam, isso significa 7% de toda uma comunicação. O que é que o corpo dele diz? O que é que a voz dele diz? Eu acho que se a gente começar a olhar por esse lado, a gente vai conseguir ter uma interpretação muito maior daquilo que o cliente traz e do que ele é. Porque você imagina, a gente também precisa lançar a mão, às vezes, do que a gente acha que é bom pra ele, e entender o que realmente é bom pra ele.
Porque muitas das vezes uma saída extrajudicial também não vai atender os anseios dele. E aí pode ser que a gente vai até abrir uma ferida, porque um processo judicial dura anos e a pessoa vai estar constantemente remoendo aquela ferida toda vez que ela cutucar. Exato. Mais ou menos isso. É mais ou menos isso. É mais ou menos isso. Isso é mais ou menos isso. No nosso cronograma, Sara, conta pra gente. Como você descobriu o conceito da advocacia humanizada? Como que você percebeu o que se tratava quando você começou a perceber que queria levar a sua advocacia para esse lado mais humanizado? Conta pra gente. Legal essa pergunta, porque quando eu descobri o conceito, eu falei, gente, é isso. Foi um encontro de almas. Identificação. Desde que eu formei, eu sempre tive essa inquietação, sabe? De tentar fazer um diferencial nos meus atendimentos, ter um diferencial na minha relação com os meus clientes. E eu sempre busquei muito por desenvolvimento pessoal, por autoconhecimento, sabe? E aí nesse processo de autoconhecimento, de começar a me entender, a me compreender como pessoa, como ser humano, eu comecei, óbvio, a fazer essa interpretação também para o outro, né? E aí eu vi nessa junção de informações que eu tinha de mim mesmo, do ser humano, de compreensão de mundo, da mente, de comportamento, que era muito mais fácil e muito mais produtivo e muito melhor você atuar de uma forma a compreender quem era o seu cliente do que só atuar na técnica. E aí eu comecei a buscar informações sobre isso e informações. Foi onde eu descobri a advocacia humanizada, lá atrás. E aí, assim, na época, pouco se falava sobre advocacia humanizada, assim, sabe? Sim. Ainda era um assunto muito pouco abordado e eu comecei a levantar essa bandeira. E aí eu comecei a levantar essa bandeira com amigos, com outros profissionais que eu conheço, dentro do meu escritório. E eu vi que aquilo estava trazendo muito resultado. Resultado porque as pessoas realmente se sentiam acolhidas, elas se sentiam compreendidas dentro do meu escritório. E aí eu falei, gente, é isso. Aqui hoje, dentro do nosso escritório, uma das bandeiras mais poderosas que a gente tem é entender que a advocacia humanizada, ela é a nossa base, ela é a base da nossa estrutura. Então a gente não atua de outra forma, senão por meio da advocacia humanizada. Entendo. E conta pra gente, quais foram as motivações pessoais para você começar a atuar na advocacia humanizada? Como que você falou, não, é isso que eu quero levar pra minha vida? O que te motivou a começar dessa forma? Então, como eu disse, depois que eu comecei a estudar um pouco o comportamento humano por meio da programação neurolinguística, eu comecei a entender que os resultados, para serem efetivos, eles precisavam atender a alguns critérios subjetivos e pessoais. Não era só ações, não eram só ações judiciais, sabe? Para você de fato satisfazer uma pessoa, satisfazer outra parte, a gente precisava ir muito mais fundo do que uma ação. E aí eu vi que eu precisava estudar mais sobre aquilo, porque eu queria verdadeiramente atender os meus clientes. Eu não queria só ser ali uma judicializadora de casos, sabe? Entendi. Eu queria levar resultados que fossem resultados efetivos. Então, quando eu percebi que por meio desse conhecimento, por meio da compreensão do comportamento humano, eu conseguiria levar respostas muito mais efetivas, eu realmente comecei a me apaixonar por esse mundo, a estudar cada vez mais e adotar ele de forma prática no meu dia a dia, lá dentro do escritório, entendeu? Entendi. Sara, conta pra gente, quais as oportunidades que a advocacia humanizada pode trazer na nossa carreira, pode trazer pra nossa advocacia? São tantas, Ju, tantas, mas a principal delas é a fidelização do cliente. Ele vai te indicar? Porque ele vai te indicar, porque ele sabe que ali dentro daquele escritório ele foi compreendido. E não é só o dinheiro? Que não é só o dinheiro, que ele não é só um número, que ele não é só um processo. Que ele não é apenas uma pessoa que... É mais ou menos isso, né? Que ele como eu percebo que os meus clientes, é como se eles compreendessem que eles foram vistos, de verdade.
É como se eles compreendessem que a dor que eles levaram para aquele atendimento, para aquela consulta, foi de fato decifrada. Foi de fato proposto um caminho que solucionasse aquilo. Entendi. Sabe? E eu acho que quando o ser humano se sente olhado, de verdade, aquele olhar que não é o olhar externo, é Sim. o olhar que você vê dentro, você compreende, ele fala, é ali. É ali. É isso mesmo. É isso mesmo. E aí ele volta, ele vai mandar outros clientes. Há essa fidelização dele, né? Sim. Da família e outros. E aí o que eu tô pensando aqui, por exemplo, você resolveu naquele momento, você evitou aquele problema, você evitou que fosse para a parte de tal, mas um dia essa pessoa pode se aposentar, pode precisar de um auxílio doença. Justamente. E aí de quem que ela vai lembrar? Da Sara, né? Justamente. Eu acho que isso é o mais importante quando a gente adota uma advocacia humanizada. É você olhar, vou te dar um exemplo bobo, mas é um exemplo que para mim é importante. Nós fomos procurados lá no escritório recentemente por uma cliente que queria fazer um procedimento para conseguir o BPC LOAS. Ela tem uma doença, é uma doença degenerativa, ela nunca vai se curar, ela nunca vai melhorar. No entanto, existe uma discussão na jurisprudência se aquela doença que ela tem, que é uma doença que vai agravar, né, ao longo dos anos, se aquela doença que ela tem está abarcada pelo conceito de deficiência que é exigido para fins de concessão do benefício, do BPC, que é o benefício de prestação continuada. Ela nunca teve nenhuma contribuição vertida para o INSS. E para o BPC LOAS ela realmente não precisa. Sim. No entanto, como eu não posso garantir a ela que nós vamos conseguir esse benefício, nós optamos porque vamos supor que eu não consiga o benefício. O que é muito normal. O que pode ser normal, porque depende muito de entendimento. Sim, e tal como tudo na justiça, né? A gente Sim. nunca, uma coisa que eu tenho muito esse hábito aqui no escritório é de não prometer que eu vou ganhar nada. Até que eu sempre prometo, olha, eu vou dar o meu melhor, eu vou fazer o meu melhor, mas no final das contas depende do juiz. É mais ou menos isso, né? Mais ou menos isso. Só que aí o que acontece? Só que ela tem uma patologia, que ela vai se agravar ao longo dos anos. Entendo. E ela vai precisar de algum benefício previdenciário se ela não conseguir o BPC LOAS. Fato é, ela não tinha nenhuma contribuição para o INSS. Então, ela não tinha carência e nem estava segurada. Se eu faço o pedido de BPC para ela e já declaro a doença nesse momento, ainda que a doença vá se agravar, eu já declaro que ela já tem aquele problema. Entendo. Se o BPC não é concedido e eu faço a inscrição dela no INSS, eu já vou fazer a inscrição dela no INSS, o INSS sabendo que ela tem aquela doença. Se eu faço a inscrição dela e ela já tem a doença, o INSS não faz a cobertura, porque é uma doença pré-existente a filiação dela. Então, o que nós adotamos como estratégia? Nós vamos fazer a filiação dela, nós vamos fazer as contribuições, as 12 contribuições que ela precisa, para que ela tenha carência e para que ela esteja segurada. Nós vamos, depois desse período, fazer o pedido do BPC LOAS para ela. Se ela não conseguir, aí a gente consegue fazer um pedido de auxílio-doença ou aposentadoria por invalidez. Então, talvez se fosse qualquer outro profissional, já teria feito direto o BPC LOAS. Vamos fazer o BPC LOAS, se der ruim, deu ruim, problema é da pessoa. Só que a gente teve um olhar muito humano, porque ainda que ela não vai verter nada financeiramente para o escritório agora, eu tive que pensar nela como um ser humano, como uma pessoa que depende de um benefício porque ela está incapacitada para o trabalho para o resto da vida. Então a estratégia que a gente adotou não verteu nada para o escritório. Entendi. Financeiramente. Mas me conta uma coisa, nesse momento eles não pedem os documentos anteriores? Não, porque o agravamento... De quando ela tinha... O agravamento da doença, ele é coberto pelo INSS. Só que o INSS poderia interpretar que como ela já tem a doença... Entendi, que a doença é pré-existente. É pré-existente. Então, aí teria que entrar uma outra discussão, que a doença é pré-existente, sim, porém o agravamento, né, gera direito ao benefício. E aí poderia criar um trave muito grande na percepção do benefício dela lá na frente. Então a gente teve que ter uma visão absolutamente humanista. Com certeza. Completamente. Ou seja, financeiramente ela não vai ter nada para o escritório. Só que ela converteu pra gente muitas outras coisas. E ela vai converter um dia, né? Um dia, sabe? E isso pra gente não é nem o principal nesse momento. Que é sempre aquele lema.
Não é tudo dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Nem tudo é dinheiro. Exatamente. Então a gente está muito mais feliz de ter dado essa solução jurídica do que necessariamente ter entrado com o pedido, entende? Entendo. Eu ia fazer a pergunta para você compartilhar algum caso pessoal, mas você já se anteveu. E eu queria pedir para você dar conselho. Que conselho você daria para os jovens advogados hoje em dia que querem atuar na advocacia humanizada? O que você poderia dar de sugestão? Por onde começar? Como começar? Olha, isso é muito importante. Por quê? É o que eu estava falando das hard skills e das soft skills. É impossível você adotar na prática uma visão humanista, humanizada, uma advocacia humanizada, se você não tiver conhecimento além da técnica do direito. Então é muito importante que os profissionais busquem cursos de capacitação. Por exemplo, eu há muitos anos estudo a programação neurolinguística, PNL. Então hoje eu consigo ter ferramentas para trabalhar isso nos meus atendimentos. Então eu lido com isso de uma forma muito natural. Para mim já é natural. Toda vez que atender um cliente, eu já tô com essa visão humanista. Eu não tô só com a visão técnica. Então eu alio uma coisa na outra. Então o meu conselho é: não foquem somente em pós-graduações técnicas. Autodesenvolvimento, desenvolvimento pessoal, cursos extracurriculares. Enfim, né, busquem outros caminhos, busquem a PNL, né, eu vou levantar a bandeira, busquem a neurolinguística. Inclusive até eu, né, já falei isso pra ela, falei, amiga, me ensina esse PNL, quero saber sobre isso, já quero. Porque dá pra usar pra muita coisa, pra tudo. Qualquer tipo de relação, seja ela uma relação pessoal, afetiva, profissional, enfim, né, de amizade, filhos, você usa pra tudo, né. Entendi. Vamos continuar no nosso cronograma e assim, conta pra gente como que a empatia, ela desempenha... Continuando no nosso cronograma, conta pra gente como que a empatia, ela tem se a empatia tem uma relação com a advocacia humanizada. Total. É a base da advocacia humanizada. A empatia? A empatia é a base. Só que a empatia correta, não da forma como as pessoas distorcem. Porque empatia, como eu disse, não é só você estar ali, a pessoa tá chorando, você vai ali dar um abraço, eu sinto muito. Não é isso. Empatia é quando você é capaz de verdadeiramente sentir a dor do outro. Porque você só vai conseguir compreender o outro quando você senta na cadeira dele, como a gente já disse. Então, para eu poder mensurar o tamanho daquela dor, o tamanho daquele problema para aquela pessoa, eu preciso despir dos meus conceitos e valores e me vestir dos conceitos e valores daquela pessoa. Só assim eu consigo, de fato, sentir com o coração dele ou dela. Então, empatia é muito além de você compartilhar um abraço, é muito mais do que um acolhimento. Eu acho que as pessoas misturam muito empatia com acolhimento. Inclusive na rede social eles falam muito que empatia é você se colocar no lugar do outro, mas é muito mais do que isso, né? Muito mais do que isso, até porque não é tão simples você se colocar no lugar do outro. Você concorda? Não. Eu acho que é uma das coisas mais difíceis que a gente poderia fazer é verdadeiramente se colocar no lugar do outro. E eu acho que é a solução de todos os conflitos, né? Se a gente pudesse, de fato, em todo o tempo, exercer essa prática de se colocar no lugar do outro, né? E as pessoas têm bloqueios. Por quê? Porque elas estão tão convictas da sua verdade, elas estão tão convictas de que aquilo que elas acreditam é a verdade do mundo, que elas não estão nem abertas para se despir disso e se colocar de fato no lugar da outra pessoa. E tentar compreender por que é que aquela pessoa fala determinadas coisas ou processa determinadas informações. Ela só julga e determina que aquela pessoa tá errada. E pronto, ponto, acabou, né? E é legal porque dentro da PNL a gente entende isso é até uma ferramenta, né, que é a meta espelho, que é o quê? O julgamento, ele revela muito mais sobre o julgador do que quem está sendo julgado. Toda vez que eu julgo um comportamento, na verdade, toda vez que eu julgo um comportamento, aquele comportamento está dentro de um critério de valores.
E toda vez que eu julgo esse comportamento, esse valor que o comportamento da outra pessoa está violando, necessariamente eu também violo. Que é aquela questão, desculpa, mas que diz muito mais sobre você do que sobre mim. Justamente. Por quê? Porque o meu cérebro, ele é incapaz de reconhecer um comportamento que eu também não adote. É como se eu virasse pra você e falasse assim, Ju, você quebrou o pé, tá? Eu nunca quebrei o pé. E aí é como se você falasse assim pra mim, nossa, meu pé tá doendo pra caramba. E eu virar pra você e falar assim, quebrar o pé dói muito. Como que eu vou falar isso se eu nunca quebrei meu pé? Eu sou incapaz de reconhecer a dor de um pé quebrado se eu nunca tiver quebrado o meu. Sim. Então eu só identifico comportamentos em você se eu tiver ele em mim. Senão eu não sou capaz de identificar. Entendo. E toda vez que eu julgo, toda vez que eu falo algo que você faz e que eu não gosto, se eu paro para observar, se eu paro para analisar de uma forma bem racional, eu vou identificar que em algum momento da minha vida eu faço esse tipo de comportamento. Por isso o ditado, o julgamento diz muito mais sobre o julgador do que quem está julgando. Se alguém chega e fala pra você, Sara, você tem inveja de mim. Pode ser que seja a inveja no final das contas. Na verdade, se a pessoa acha que eu tenho inveja, ela sabe o conceito da inveja. Ela só sabe o que é inveja porque ela sente. Não precisa ser de mim. Não entendi. Se eu falo pra você assim, Ju, você tem inveja de mim. Pra eu falar que você tem inveja, eu tenho que conhecer a inveja. Entendi. Senão eu não saberia o que é inveja. Entendi. Então, pra eu te acusar de ser uma pessoa invejosa, eu tenho que saber muito bem esse conceito. Entendi. Ou seja, se eu estou te julgando de ser invejoso, é porque eu sou. Eu acreditava que quando acontecia, por exemplo, algo nesse sentido, é porque na verdade eu que estava falando disso, ou você que estava falando de mim, mas porque você no final das contas tinha de mim e estava me acusando de ter. Não, é porque você conhece esse sentimento. É porque você pratica isso, ou já praticou em algum dado momento da sua vida. Entendi. E que pode ser em alguma outra situação. E não exatamente naquela. Não exatamente naquela. Entendi. Ô Sari, conta pra gente, quais são as estratégias de comunicação que são eficazes para estabelecer relações mais humanizadas com os clientes? Ju, eu gosto de adotar algumas estratégias, que é o seguinte. A primeira coisa é identificar quem é o seu cliente. Qual é o perfil de comportamento que ele tem. Isso é uma estratégia. Por quê? Porque a gente só vai conseguir estabelecer conexão. Isso é um processo antes da empatia, tá? A gente só vai conseguir estabelecer uma conexão com aquele cliente se ele realmente, se eu realmente conseguir acessar o mundo dele. Porque se ele bloqueia o meu acesso, eu não vou conseguir entrar no mundo dele, tampouco praticar empatia, tampouco calçar os sapatos dele, tampouco sentar na cadeira dele e tampouco encontrar uma saída. Então eu acho que o primeiro passo é a gente identificar quem está na nossa frente. E aí, identificando qual é o padrão de comportamento que aquele cliente adota, você vai começar a adotar estratégias por meio de ferramentas, que são ferramentas muito poderosas que existem dentro da PNL, para você começar a estabelecer uma conexão. Ou seja, permitir que ele consiga te ver como semelhante, como alguém igual a ele. Isso vai fazer com que o estresse baixe, vai fazer com que ele se abra para você e permita ali uma relação, uma comunicação de inconscientes, vamos colocar assim. Entendo. Porque ele te dá o acesso. Mas me conta uma coisa, e quando a pessoa não tem conhecimento da PNL, por exemplo, qual seria uma outra estratégia? Ter conhecimento da PNL. Essa é uma pessoa que é totalmente apaixonada por PNL. Gostei. Olha, se a pessoa não tiver esse conhecimento, eu acho que fica mais difícil, sabe, Ju? Fica difícil, porque você não é tão intencional. E para estabelecer essas conexões, a gente tem que ter conhecimento, a gente tem que ser intencional. Por quê? Porque pode ser que você perca um cliente por uma bobeira,
por um erro de comportamento, por um erro na fala, por uma forma errada que você colocou uma palavra. Então, conseguir identificar e interpretar o outro, eu acho que é a base de tudo. Para você até conseguir estabelecer uma conexão e uma comunicação efetiva. Entendi. Entende? Entendo. Sara, conta pra gente como a advocacia humanizada pode contribuir para que a gente tenha uma sociedade mais justa. Primeiro delas, evitando conflitos desnecessários. Por quê? Porque, como eu disse lá no início, quando a gente sabe interpretar de fato que é a dor daquele cliente, muitas das vezes a gente vai ver que não é judicializar uma questão, não é comprar uma briga, não é uma guerra. Então, isso vai evitar brigas desnecessárias, isso vai contribuir para a pacificação social, isso vai contribuir para que o meio ambiente seja muito melhor, para que a sociedade seja uma sociedade mais justa, mais igualitária, enfim, né? Inclusiva. Mais inclusiva e tudo isso. E além disso também, a gente vai voltar a estabelecer relações e conexões humanas que estão se perdendo cada vez mais nesse mundo tecnológico que a gente está vivendo. Muito triste isso, né? E é muito triste. Então é como se a gente estivesse fazendo um caminho ao contrário, um caminho inverso. Sim. Nós estamos andando de volta de onde a gente não deveria ter saído. Essa que é a verdade, né? Porque a relação humana, as conexões verdadeiras, olhar o outro com empatia, né, com carinho, isso é algo que nunca deveria ter se perdido na sociedade. E infelizmente, com o avanço tecnológico, isso está acontecendo de uma forma assim, muito radical. Radical mesmo, porque está sendo tudo muito rápido. A gente não está tendo tempo de se desconectar. A gente está sendo desconectado na força, na marra, né? Sim. Estamos sendo conectados às tecnologias. Então, esse trabalho que a gente desenvolve é, de fato, voltar atrás, né? Andar uns passos para trás e voltar a gerar conexões com as pessoas. Entendi. Partindo para a nossa parte final, quero aproveitar para agradecer mais uma vez a sua presença aqui. Muitíssimo obrigada por ter participado desse episódio, por ter trazido a sua visão da advocacia humanizada, por ter deixado esse episódio mais rico com esse brilhantismo. Eu sinceramente adorei. Mais uma vez, muito obrigada. Quero agradecer a todos que estão nos assistindo. Muito obrigada mesmo pela sua atenção, pelo seu tempo, honro o seu tempo. E também quero agradecer a nossa patrocinadora, Alcance, que está trazendo pra gente a melhor internet da região, para que esse episódio possa ter acontecido, para que os próximos aconteçam, tá bem? Muitíssimo obrigada, Alcance. E, Sara, para concluir, qual mensagem final que você gostaria de deixar para quem quer começar a atuar com a advocacia humanizada, tanto para jovens advogados quanto para advogados mais tradicionais? O que você queria deixar de mensagem? Não olhe para o seu cliente como um número. Olhe para o seu cliente como o ser humano que ele é. E busque adotar medidas ou saídas que vão atender os anseios dele e não os nossos. Eu acho que essa é a melhor dica, o melhor recado que eu poderia deixar aqui. Uau, que episódio maravilhoso! Muitíssimo obrigada. Pessoal, foi uma honra estar aqui com vocês em mais um episódio. Sarinha, muito obrigada, muito honrada com a sua presença, com o tempo que vocês que nos assistiram aqui. Muitíssimo obrigada. Não se esqueçam de seguir o Instagram jupod.cast, de se inscrever no nosso canal do YouTube, do Spotify. Vai ser uma honra estar com vocês e nos próximos episódios teremos muitas novidades. Aguardo vocês. Um beijo, muito obrigada, pessoal. Obrigada.